Existe algo operando por trás de tudo que você vive. Não é visível. Não é imediato. Mas é absolutamente constante. Antes de qualquer acontecimento, antes de qualquer encontro, perda ou conquista, existe um campo silencioso organizando possibilidades. Esse campo não responde a pedidos, palavras ou intenções soltas. Ele responde à coerência. E coerência é vibração. Desde cedo, você aprendeu a interpretar a realidade como algo externo. Algo que acontece fora de você, independente do seu estado interno. Como se o mundo fosse um cenário fixo, e você apenas um personagem tentando se adaptar. Mas essa visão está incompleta. A realidade não é um palco imóvel. Ela é um espelho dinâmico. Ela se reorganiza o tempo todo a partir da frequência que você sustenta, consciente ou inconscientemente. Nada chega primeiro no mundo externo. Tudo nasce como padrão interno. Pensamentos, emoções e crenças não são apenas experiências psicológicas. Eles são sinais. Emissões. Ondas que se propagam em um campo maior de informação. Você não percebe, mas está vibrando o tempo inteiro. Mesmo quando está em silêncio. Mesmo quando acha que não está pensando em nada. E essa vibração cria compatibilidade. O que você chama de sorte, muitas vezes, é apenas ressonância. O que você chama de bloqueio, geralmente, é incompatibilidade. A vida não escolhe por você. Ela responde a você. Quando uma mesma situação se repete com cenários diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, isso não é azar. É padrão. Um padrão vibracional que ainda não foi interrompido. A realidade não se repete para punir. Ela se repete para revelar. Revelar algo que ainda não foi visto com clareza. Existe uma ideia silenciosa, mas poderosa, que atravessa tanto a física moderna quanto antigas tradições espirituais. Tudo é vibração. Tudo. Do átomo às emoções humanas. Nada está realmente parado. O que parece sólido é apenas vibração lenta. O que parece sutil é vibração rápida. E você faz parte disso. Seu corpo é um campo vibracional. Sua mente é um modulador de frequência. Suas emoções são amplificadores. Quando pensamento, emoção e ação entram em conflito, a vibração se fragmenta. E um campo fragmentado gera experiências instáveis. É por isso que muitas pessoas sentem que fazem tudo certo, mas a vida não flui. Existe esforço, mas não coerência. Existe intenção, mas não alinhamento. O campo não responde ao esforço. Ele responde à consistência. Você pode afirmar algo positivo 1000 vezes. Mas se a emoção sustenta medo, culpa ou escassez, essa vibração que está sendo emitida. A realidade escuta a emoção, não o discurso. Por isso, mudar a vibração não começa no que você quer. Começa no que você sustenta quando ninguém está olhando. Nos pensamentos automáticos. Nas reações impulsivas. No diálogo interno repetitivo. O código quântico da vibração não é místico demais nem abstrato demais. Ele é prático, observável, implacável. Ele opera com uma lógica simples. Semelhantes se atraem. Não no sentido superficial, mas no sentido energético. Estados internos atraem estados externos compatíveis. Quando você vive em tensão constante, o mundo parece pressionar. Quando vive em expectativa ansiosa, a realidade demora. Quando vive em resistência, tudo exige esforço. Não porque o mundo esteja contra você, mas porque o campo está refletindo exatamente o que você emite. Essa é a parte que poucos aceitam. Porque assumir isso significa recuperar responsabilidade. Não culpa. Responsabilidade. Responsabilidade vibracional. Você não controla tudo o que acontece, mas controla o estado interno a partir do qual você responde. E esse estado muda tudo. Nesta primeira parte, o mais importante não é tentar mudar nada. É observar. Observar como você reage. Como interpreta. Como sente. Porque antes de alterar a frequência, é preciso reconhecê-la. E esse reconhecimento já começa a quebrar padrões. Na próxima parte, você vai entender como a vibração se forma, como padrões emocionais se cristalizam e por que o passado continua influenciando o presente mesmo quando você acha que já superou. Mas por agora, apenas perceba. A realidade não está acontecendo contra você. Ela está conversando com você. E toda conversa começa com escuta. Toda vibração tem uma origem. Nada surge do nada.
Antes de se tornar um estado constante, a vibração começa como uma resposta. Uma reação inicial a algo vivido, sentido ou interpretado. O problema é que, quando essa resposta se repete muitas vezes, ela deixa de ser reação e se torna identidade. É assim que padrões se formam. Um evento gera uma emoção. A emoção gera uma interpretação. A interpretação se transforma em crença. E a crença passa a modular a vibração. Com o tempo, você não reage mais à realidade. Você reage ao que espera dela. O campo não diferencia passado de presente. Ele responde ao estado atual. Por isso experiências antigas continuam influenciando agora, mesmo quando você acredita já ter superado. Não porque o passado tenha poder, mas porque a vibração associada a ele ainda está ativa. Memórias não são arquivos mortos. São campos vivos. Cada memória emocional carrega uma assinatura vibracional específica. Quando uma situação atual toca essa assinatura, o campo inteiro se reorganiza como se o evento antigo estivesse acontecendo de novo. É por isso que certas reações parecem desproporcionais. Não é o momento presente que pesa. É a carga vibracional acumulada. Você pode estar em um novo relacionamento, em um novo trabalho, em uma nova fase da vida. Mas se a vibração interna ainda carrega desconfiança, medo ou expectativa de perda, o campo vai organizar situações compatíveis com isso. Não por castigo, por coerência. A vibração não julga. Ela apenas responde. Existe uma ilusão comum, acreditar que mudar pensamentos conscientemente é suficiente. Mas pensamentos conscientes são apenas a camada superficial. A vibração dominante nasce do que é repetido emocionalmente, não do que é afirmado verbalmente. A emoção é o combustível. A repetição é o amplificador. É por isso que momentos de forte impacto emocional moldam padrões profundos. Uma humilhação, uma perda, uma frustração intensa, quando não processadas, criam um campo fixo interno. Esse campo passa a filtrar a realidade. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como sua vibração permite. E isso explica por que pessoas diferentes vivem realidades completamente distintas diante das mesmas circunstâncias. Não é o evento que define a experiência. É a frequência interna. Com o tempo, esses campos emocionais se tornam automáticos. Você reage antes de pensar. Sente antes de analisar. Decide antes de perceber. E então acredita que aquilo é você. Mas não é. É um padrão aprendido. O código quântico da vibração mostra algo desconfortável, porém libertador. Você não é suas reações automáticas. Você é o campo que pode observá-las. Quando você começa a observar seus estados internos sem tentar mudá-los imediatamente, algo importante acontece. A vibração perde força. Porque padrões se alimentam de inconsciência. Quanto mais automático, mais forte. Quanto mais consciente, mais frágil. É por isso que observar já é um ato de transformação. Não para corrigir, mas para interromper a repetição. Outro ponto fundamental é entender que vibração não é apenas emoção negativa ou positiva. Expectativa excessiva também cria distorção. Apego também cria ruído. Controle também gera resistência. Até o desejo, quando carregado de ansiedade, emite falta. O campo não responde ao objeto do desejo. Responde ao estado de quem deseja. Quando você deseja a partir da carência, o campo réplica a carência. Quando deseja a partir da completude, o campo organiza expansão. Por isso algumas pessoas manifestam com facilidade. Não porque pedem melhor, mas porque não imploram energeticamente. Elas sustentam um estado interno estável. A vibração dominante não é criada em grandes momentos. Ela é criada no cotidiano, nos pensamentos recorrentes, nas pequenas reações, na forma como você interpreta atrasos, silêncios, imprevistos. Cada micro-reação ajusta o campo. E o campo soma. Nada é desperdiçado. Tudo que você sente, mesmo por segundos, deixa rastro vibracional. Isso pode soar pesado, mas é libertador. Porque se padrões foram aprendidos, eles podem ser desaprendidos. Se a vibração foi construída, ela pode ser ajustada. Não com força, mas com consciência e constância. Nesta fase, muitas pessoas tentam forçar uma vibração positiva. Mas isso cria conflito interno. O campo percebe a tentativa como resistência. O ajuste real começa quando você permite sentir sem se identificar. Quando sente medo sem se definir como medo. Quando sente insegurança sem agir a partir dela.
A vibração começa a mudar quando você para de se confundir com o estado. Esse é o ponto de virada. Na próxima parte, você vai entender como o alinhamento entre pensamento, emoção e ação cria coerência vibracional, e por que pequenas mudanças internas podem reorganizar completamente a realidade externa. Mas por agora, apenas reconheça. O que se repete na sua vida não está vindo de fora. Está sendo sustentado dentro. E tudo o que é sustentado pode ser transformado. Existe um momento em que a mudança deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Esse momento acontece quando pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção. Isso é coerência. Coerência vibracional não significa estar bem o tempo todo. Significa não se contradizer internamente. Não desejar algo enquanto sustenta medo de recebê-lo. Não buscar mudança enquanto se apega ao conhecido. Não afirmar confiança enquanto age a partir da insegurança. Toda incoerência interna gera ruído. E ruído distorce o campo. Quando você pensa de um jeito, sente de outro e age de um terceiro, a vibração se fragmenta. O campo não encontra um sinal claro para responder. E então a realidade parece confusa, instável, imprevisível. Não porque ela seja caótica, mas porque o sinal emitido é inconsistente. O alinhamento começa quando você aceita observar essas contradições sem julgamento. Não para se corrigir à força, mas para integrar. Pensamento precisa respeitar emoção. Emoção precisa ser acolhida pelo corpo. Ação precisa nascer de clareza, não de reação. Quando esses três níveis entram em diálogo, a vibração se organiza. E algo curioso acontece. A realidade começa a responder com menos resistência. Situações que antes exigiam esforço excessivo começam a fluir. Conversas difíceis se resolvem com menos desgaste. Decisões que antes geravam ansiedade passam a parecer óbvias. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque o ponto de emissão mudou. O campo responde sempre ao ponto de emissão. Muitas pessoas acreditam que alinhar a vibração é pensar positivo. Mas isso é superficial. Pensar positivo enquanto sente medo é criar conflito interno. O campo percebe o medo, não o pensamento otimista. Alinhamento não é negar o que você sente. É não agir a partir do que te desequilibra. Quando você sente medo e ainda assim escolhe uma ação coerente, o campo registra maturidade vibracional. Com o tempo, a emoção perde força, porque não encontra reforço comportamental. A vibração se educa pela repetição de respostas conscientes. Cada vez que você reage menos automaticamente, o padrão enfraquece. Cada vez que você escolhe presença em vez de impulso, o campo se reorganiza. Pequenas escolhas internas criam grandes mudanças externas. Não imediatamente, mas de forma consistente. A coerência vibracional também redefine sua relação com o tempo. A pressa diminui. A ansiedade perde força. Porque pressa é vibração de falta. E quando você não se sente em falta, o campo organiza sem urgência. Você passa a confiar no processo que está sustentando. E confiança não é esperar passivamente. É agir sem desespero. Outro sinal claro de alinhamento é a redução do conflito interno. Menos diálogo mental repetitivo. Menos necessidade de provar algo. Menos comparação. Você começa a agir porque faz sentido, não para compensar. E o campo respeita isso. A realidade responde com estabilidade. Isso não significa ausência de desafios. Significa ausência de caos interno. Desafios continuam existindo, mas não te tiram do eixo. Eles passam a ser ajustes, não ameaças. Nesse estágio, você também percebe algo importante. Não precisa convencer ninguém da sua visão. Quem está alinhado não força entendimento. Atrai ressonância. Algumas pessoas se afastam. Outras se aproximam. E tudo acontece com menos drama. Porque o campo está reorganizando compatibilidades. O alinhamento também traz desapego. Não porque você não queira mais, mas porque você confia na vibração que sustenta. Você sabe que não precisa segurar, forçar ou controlar. Controle é vibração de medo. Confiança é vibração de coerência. E o campo responde à confiança. Aos poucos, você deixa de reagir ao mundo como se estivesse sendo testado o tempo todo. Você entende que cada situação é apenas uma resposta temporária ao estado atual. Nada é definitivo. Tudo é ajustável. Essa compreensão muda sua postura.
Você deixa de se colocar como vítima das circunstâncias e assume o papel de observador consciente. E um observador consciente emite uma vibração poderosa. Porque ele não se perde no evento. Ele escolhe a resposta. Esse é o verdadeiro domínio. Não controlar o mundo, mas não ser controlado por ele. Na próxima e última parte, você vai entender como estabilizar essa vibração, reconhecer sinais de desalinhamento e viver a partir de um novo padrão, onde a realidade deixa de resistir e passa a colaborar. Existe um momento em que a mudança deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Esse momento acontece quando pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção. Isso é coerência. Coerência vibracional não significa estar bem o tempo todo. Significa não se contradizer internamente. Não desejar algo enquanto sustenta medo de recebê-lo. Não buscar mudança enquanto se apega ao conhecido. Não afirmar confiança enquanto age a partir da insegurança. Toda incoerência interna gera ruído. E ruído distorce o campo. Quando você pensa de um jeito, sente de outro e age de um terceiro, a vibração se fragmenta. O campo não encontra um sinal claro para responder. E então a realidade parece confusa, instável, imprevisível. Não porque ela seja caótica, mas porque o sinal emitido é inconsistente. O alinhamento começa quando você aceita observar essas contradições sem julgamento. Não para se corrigir à força, mas para integrar. Pensamento precisa respeitar emoção. Emoção precisa ser acolhida pelo corpo. Ação precisa nascer de clareza, não de reação. Quando esses três níveis entram em diálogo, a vibração se organiza. E algo curioso acontece. A realidade começa a responder com menos resistência. Situações que antes exigiam esforço excessivo começam a fluir. Conversas difíceis se resolvem com menos desgaste. Decisões que antes geravam ansiedade passam a parecer óbvias. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque o ponto de emissão mudou. O campo responde sempre ao ponto de emissão. Muitas pessoas acreditam que alinhar a vibração é pensar positivo. Mas isso é superficial. Pensar positivo enquanto sente medo é criar conflito interno. O campo percebe o medo, não o pensamento otimista. Alinhamento não é negar o que você sente. É não agir a partir do que te desequilibra. Quando você sente medo e ainda assim escolhe uma ação coerente, o campo registra a maturidade vibracional. Com o tempo, a emoção perde força, porque não encontra reforço comportamental. A vibração se educa pela repetição de respostas conscientes. Cada vez que você reage menos automaticamente, o padrão enfraquece. Cada vez que você escolhe presença em vez de impulso, o campo se reorganiza. Pequenas escolhas internas criam grandes mudanças externas. Não imediatamente, mas de forma consistente. A coerência vibracional também redefine sua relação com o tempo. A pressa diminui. A ansiedade perde força. Porque pressa é vibração de falta. E quando você não se sente em falta, o campo organiza sem urgência. Você passa a confiar no processo que está sustentando. E confiança não é esperar passivamente. É agir sem desespero. Outro sinal claro de alinhamento é a redução do conflito interno. Menos diálogo mental repetitivo. Menos necessidade de provar algo. Menos comparação. Você começa a agir porque faz sentido, não para compensar. E o campo respeita isso. A realidade responde com estabilidade. Isso não significa ausência de desafios. Significa ausência de caos interno. Desafios continuam existindo, mas não te tiram do eixo. Eles passam a ser ajustes, não ameaças. Nesse estágio, você também percebe algo importante. Não precisa convencer ninguém da sua visão. Quem está alinhado não força entendimento. Atrai ressonância. Algumas pessoas se afastam. Outras se aproximam. E tudo acontece com menos drama. Porque o campo está reorganizando compatibilidades. O alinhamento também traz desapego. Não porque você não queira mais, mas porque você confia na vibração que sustenta. Você sabe que não precisa segurar, forçar ou controlar. Controle é vibração de medo. Confiança é vibração de coerência. E o campo responde à confiança. Aos poucos, você deixa de reagir ao mundo como se estivesse sendo testado o tempo todo. Você entende que cada situação é apenas uma resposta temporária ao estado atual. Nada é definitivo. Tudo é ajustável. Essa compreensão muda sua postura.
Você deixa de se colocar como vítima das circunstâncias e assume o papel de observador consciente. E um observador consciente emite uma vibração poderosa, porque ele não se perde no evento. Ele escolhe a resposta. Esse é o verdadeiro domínio. Não controlar o mundo, mas não ser controlado por ele. Na próxima e última parte, você vai entender como estabilizar essa vibração, reconhecer sinais de desalinhamento e viver a partir de um novo padrão, onde a realidade deixa de resistir e passa a colaborar.